Capítulo 8 fala sobre reencarnação. Obrigado. Eu vou voltar aqui um pouquinho, porque na semana passada, na verdade, a gente só leu 2 parágrafos. Porque eles estão conversando sobre a reencarnação, né? Os nuances, né, que vão acontecendo, os fatos, né, que vão envolvendo o processo reencarnatório de cada um de nós. E estava se falando muito, né, nesse início do capítulo sobre o lembrar ou não lembrar do que nós já fizemos ou já fomos no passado. Isso poderia interferir, o quanto, na verdade, isso poderia interferir na jornada atual. Eu vou recomeçar aqui o vídeo. E, quando encarnado, pessoas loucas, que tinham 2 personalidades. Será que é porque recordam o passado? E indagou. Cada caso deve ser analisado para darmos o diagnóstico, mas pode ser que, recordando sem o devido preparo, o cérebro físico adoeça, confundindo tudo. Sei de obsessores que, vendo que o encarnado tem tendências à loucura, o forçam a recordar o passado e assim ele fica doente. O esquecimento é uma benção. Mas ficam em nós fatos do passado, medos, afetos e desafetos, sabe? Sempre quando encarnado, se tem alguma sensação de conhecer lugares ou pessoas. Disse Rosália. Todos nós esquecemos o passado para reencarnar, mas fica, em muito, a impressão dos conhecimentos mais marcantes. Daí sentirmos essas sensações. Essas impressões mais marcantes, dessas sensações, é um pouco do que a gente conversou ontem, aquela história de instinto, intuição e raciocínio. Porque muitas dessas percepções que a gente não lembra exatamente o que fez, ou o que aconteceu, ou como a situação se rolou, mas fica uma certa sensação de que você já passou por aquilo, que você já teve que lidar com aquilo, e você tem que tomar alguma atitude. Isso é mais ou menos instintivo. E aí esse instinto para você raciocinar em cima daquilo e abre chances para que a tua intuição comece a trabalhar em função de uma reminiscência passada. Então, essa coisa das lembranças do passado, na nossa reencarnação, elas acabam se confundindo um pouco nesse jogo de instinto, raciocínio e intuição. Muitos fatos interessantes foram narrados. Há grupos que se afinam numa grande família espiritual e procuram reencarnar sempre juntos, uns ajudando os outros. Existe também a reencarnação numa tentativa de reconciliar espíritos, embora nem sempre se consiga isso. Conhecemos tantos casos assim, membros de uma família se odiando e, às vezes, até matando um ao outro. Joaquim narrou a sua história. Inimigos de séculos, fomos eu e outro espírito. Reencarnamos como irmãos nesta última existência para que aprendêssemos a amar. Desde pequenos, brigávamos nos odiando. Numa dessas brigas, atingiu-me ele com uma faca. Fiquei gravemente ferido e vim a desencarnar dias depois. Ainda bem que ele se arrependeu, pedindo-me perdão. Eu perdoei de coração. Ele ainda se encontra encarnado. Se arrependeu com sinceridade. Mas entre nós houve tantas ofensas, que teremos de estar juntos de novo,
para atar laços de afeição. Quer dizer, o processo dele já começou, mas não basta simplesmente você reconhecer que errou e dizer que se arrependeu. A gente tem que, como pode-se dizer, mostrar na prática que compreendeu, que aprendeu de fato aquela lição. E mesmo que o processo dele já tenha começado, eles já estão se entendendo mais, eles ainda vão precisar para voltar, para vivenciar sobre o peso da terra, a necessidade de desenvolver de fato esse amor, essa compreensão e não abrir margem a novas desavenças. Um pouco acima, o livro até que falou que muitas dessas programações da espiritualidade, né, vamos reunir espíritos que precisam se voltar a se entender, não dão certo, porque o peso da Terra é muito grande. A gente não consegue imaginar como a influência da Terra, das vibrações aqui na Terra, dos desejos presentes aqui na Terra, podem influenciar e atrapalhar as nossas programações quando são feitas sobre uma liberdade de pensamento que tem uma influência desarmonizante no mundo espiritual. E esse trabalho ele não é feito só com esses espíritos que a gente precisa diretamente relacionar. Ele vai sendo construído numa colcha de retalhos mesmo, com tudo o que acontece ao nosso redor. Todas as pessoas que a gente conhece, todas as situações pelas quais a gente passa, tudo que se apresenta na nossa jornada encarnado, de certa forma, serve para contribuir para que a gente consiga desenvolver uma forma diferente de raciocínio, de pensamento, de compreensão. Então, tudo tem utilidade. Absolutamente tudo. Inclusive, e mais importante, os maiores percalços, as coisas que a gente considera mais negativas, às vezes são os principais mestres que a gente tem durante cada passo que a gente dá. Será que poderão brigar novamente? Indagou Priscila. Joaquim respondeu: espero que não. Tenho me esforçado para aprender. Trabalho no posto, no umbral, no meio de muito sofrimento para conscientizar-me do bem, para amar a todos como a mim mesmo. Fomos ao departamento de reencarnação da colônia. É um prédio muito bonito. Uma pergunta aqui. Ele falando assim da briga deles, né? E chegou um a matar o outro. Me parece que nessa briga de faca não havia essa intenção de matar, né? Pelo que, mais ou menos, né? Mesmo com muita raiva. Eu vejo nessa questão de famílias, né? A gente vê muitas brigas, vê essas indisposições, mas quando chega a esse ponto do matar, né? Me parece que é um ápice de dor, né? Um ápice aquilo assim, né? Não tem jeito a gente fazer bem e mal, né? Parece que é um ápice do mal. Quando você dentro de uma família vê um filho matando um pai, ou um pai matando a esposa, a mãe na frente do filho, parece que isso é o ápice da dor dentro dessas coisas, né? Parece. Assim, eu vou até contar um caso que é divertido porque nada demais aconteceu, mas poderia ter consequências graves nisso aí. Mas, especificamente do que você está falando, eu também concordo com isso. Acho que é o ápice de um desequilíbrio, de uma desarmonia, principalmente quando você se conscientiza do que realizou de fato, né? Porque
Quantas vezes a gente já perdeu a calma com alguém, já brigou, já ficou com raiva, mas nunca teve intenção de matar, destruir ninguém. É aquele momento da raiva que a gente se descontrola, mas nesses momentos de desequilíbrio, a gente pode sofrer influências ou até agir por conta própria mesmo, e a coisa tomar um rumo inesperado e muito mais drástico do que qualquer um poderia esperar. O caso que eu vou contar agora para a gente é divertidíssimo, e na época já foi divertido também, mas é uma consequência que podia ter. Tenho 2 sobrinhos, hoje já são homens formados, 40 anos, mas crianças estavam numa briga na mesa, e discutindo, brigando, e na hora do almoço, brigando, e vai para lá, vem para cá, um estava com um garfo na mão. E num movimento mais brusco de um e de outro, ele fincou o garfo na testa do irmão. E o garfo ficou espetado na testa do irmão. Era um momento de raiva, de desequilíbrio, de desarmonia, mas é lógico que ali ninguém tinha intenção de destruir, de matar ninguém. Era uma briga que a gente vai colocar muito entre a normal, que faz parte da nossa existência pelo que nós somos ainda. Mas aquilo poderia ter atingido outra parte do corpo dele, poderia ter causado um dano muito maior. Se pega num olho e cega, se pega num pescoço e fura uma artéria importante, não dá tempo de ser socorrido. Então, tem um nuance de possibilidades é enorme. Então, ao mesmo tempo, quando a gente perde o controle, perde o domínio, desarmoniza, abre portas para influências que a gente não sabe, que a gente ainda está aberto, e toma atitudes temperadas, isso pode abrir um leque para consequências totalmente inesperadas. E dependendo dessa consequência, quando a gente toma consciência do que fez, isso deve dar uma angústia, um peso, uma dor, um sofrimento, e não tem como descrever. É individual, e isso pode perpetuar um desequilíbrio cada vez pior em quem cometeu o ato, e uma revolta também incontrolável em quem sofreu a atitude. Então, são muitas variáveis que a gente não tem nem como tentar entender. Fica mais ou menos aquela história daquele filme, tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo, tudo pode acontecer. Se a gente abre a janela, abre a porta, dá vazão à nossa própria interioridade, não luta para entendê-la, não combatê-la, mas compreendê-la, saber que ela faz parte de nós, que ela precisa ser não dominada, mas compreendida, e trabalhar para que ela não se transforme em manifestações que podem se tornar desagradáveis. Acho que essa é uma grande lição, um grande trabalho que todos nós precisamos ter. É uma coisa bem forte isso mesmo, assim, se a gente parar e pensar em negócio de... Porque, como que é forte essa coisa o núcleo família, né? Família, né, daqueles mais próximos, e quando chega esse ápice, né, de um matar o outro, e eu fico olhando assim, e como isso marca também, né, todo um grupo familiar, né? Eu acho que deve criar energias assim para várias encarnações, como no caso desse aqui. Eu também tive um caso desse, parecido com esse dos seus sobrinhos, mas no caso era eu e meu irmão. E eu ia jogar uma raquete de frescobol na cabeça dele. A sorte dele é que ele fechou a porta e aí bateu na porta, assim, e ficou a marca. Naquele dia, mudou minha vida, porque quando eu vi que eu tinha tido aquela atitude, eu vi o tão perigoso que é a gente perder a paciência. Não que eu quisesse fazer alguma coisa tão grave com meu irmão, mas eu poderia ter feito, eu vivi isso.
e até hoje me marca, porque eu me lembro a marca da raquete de frescobol na porta de madeira. Ficou assim, fundinha, né? E aí eu virei e falei assim, gente, se eu tivesse feito isso, como seria? E ali, todas as vezes na minha vida, eu sempre tento me controlar ao máximo para nunca passar, porque qualquer um de nós, se nos descontrolar, eu era criança, mas ali eu tive a consciência do descontrole, e de que ninguém pode dizer que eu não faço, porque qualquer um pode se descontrolar. Então, como você fala de combater, controlar, conhecer, eu não sei qual é o nome, mas a gente realmente tem que se controlar muito, porque, em tese, eu sou uma pessoa que todo mundo fala que eu sou calma, mas num descontrole eu fui capaz de jogar uma raquete de frescobol na cabeça, assim, na parede, né, na porta. Mas eu tive essa coragem, gente. E isso me assusta. Toda vez eu converso com as pessoas sobre isso e falo assim: a gente tem que controlar muito, porque a gente pode, num momento, fazer Agora aí está nas leis kármicas também, não? Em parte, sim. O sentimento, né, negativo com um do outro, a facilidade com que você se irrita com o outro, tudo isso acho que faz parte, está inserido nesse contexto. Mas aí é que cabe justamente o que eu falei, acho que no início, né, acho que até na oração. Muitas vezes as situações mais estapafúrdias são os nossos grandes mestres. Quer dizer, essa visão da marca na porta te ensina até hoje, te faz lembrar, eu não posso perder o controle, que eu posso tomar uma atitude que eu vou me arrepender extremamente depois. E a gente está falando em casos drásticos, né, de agressão, e quando isso se desenvolve de uma forma de incompatibilidade de convivência, irmãos que param de se falar, pais que expulsam filhos de casa e nunca mais voltam a se ver, a conversar, a tentar entender o que aconteceu ou como voltar atrás. Isso é um manancial de dor e sofrimento que se arrasta por períodos, às vezes, longuíssimos, por encarnações e encarnações de ressentimento, de rancor. E muitas das vezes, quando se analisa friamente, são motivos tão torpes, tão infantis, que geraram um descontrole, uma raiva absurda, e fizeram com que espíritos que eram para caminhar juntos simplesmente passassem a se odiar e nunca mais quisessem saber da existência um do outro. E esse tipo de tristeza a gente não pode ter nas nossas vidas. Esse tipo de tristeza é que a gente precisa se lembrar de frase a frase da oração de São Francisco e tornar um mantra pessoal. Que todas essas situações negativas, desfavoráveis, devem ser um incentivo único e incontestável de que precisamos agir de forma contrária. É na injustiça sermos justos, na tristeza promovemos a alegria e assim por diante. E principalmente na dor, no sofrimento, acolher. E tudo isso, toda a oração de São Francisco se resume numa coisa só: amar. Se a gente parar de querer questionar o porquê e simplesmente amar, a gente começa a resolver não só os nossos problemas, mas os problemas de todos. Os
problemas do mundo. A gente só precisa entender de fato e praticar o amor. Fomos ao departamento de reencarnação da colônia. É um prédio muito bonito, cercado de jardins. O prédio de 3 andares é só o departamento. Inúmeras pessoas trabalham ali. Sua decoração é com pintura bege clara. Possui muitas repartições. Primeiramente, ficamos no salão da frente. Lá estavam várias pessoas preparando-se para a reencarnação. Misturamos-nos a elas, conversando para saber de seus problemas e o que desejavam. Aproximei-me de 2 senhoras, apresentei. A mais velha disse: aqui estou para pedir a reencarnação. Minha bisneta, espírito muito querido, quer engravidar. Espero ser esse nenê. Confio nela e sei que me educará bem. Preocupo-me, disse a outra senhora. Quero reencarnar para esquecer. Cometi muitos erros na existência passada. Por mais que tente não sofrer por eles, não consigo. O remorso me persegue. Pedi que me esquecesse. Com a bênção da reencarnação. Só que abusei dos vícios, com as bebidas alcoólicas, danificando meu corpo sadio. Agora, ao encarnar, terei algumas doenças que me farão ficar longe dos tais aqui. E essa senhora exemplifica bem o que a gente falou antes. A gente tem que, não basta se arrepender do que fez. Ah, me arrependi, entendi, está tudo certo, estou livre. A gente tem que, mais ou menos, provar a nós mesmos que nós somos capazes de lidar com aquilo e que realmente, na nossa intimidade, nós vencemos aquela harmonia, aquele desequilíbrio, aquela sensação de querer fazer o que não devia. Diga aí. Engraçado, acho que eu já devo ter falado isso em vários textos, mas só que agora teve despertar. Olha só que coisa interessante, ela fala aqui. Inúmeras pessoas trabalham ali. Outro exemplo. Lá estavam várias pessoas se preparando para a reencarnação. Pessoas. Ela não fala espíritos, são tudo linguagens técnicas. São pessoas mesmo. Eu também fico nessa confusão, sabe? Porque a coisa... são pessoas como a gente. Não muda nada. Então, esse negócio de espírito, não sei o quê, bota logo pessoa. Acho que só faz essa diferença para a gente diferenciar, mas é pessoas. E não sei se ela já falou isso em outros textos, que ela deve ter falado, mas só que passou despercebido. É só isso que eu queria falar. Isso é interessante mesmo, porque tudo não passa de denominação para que a gente possa, na nossa cabeça, colocar cada um no seu espaço, né? Homem, pessoas estão aqui na Terra, espíritos estão no mundo espiritual. Mas se você chamar todo mundo de seres do universo, engloba tudo, né? E você chamou a atenção, é um fato. Na literatura, e não só espírito, qualquer tipo de literatura, existe essa tendência de você denominar as coisas de forma que quem leia consiga localizá-la no espaço e, às vezes, até no tempo da história. Mas não quer dizer que só aquilo representa aquela coisa. Como você falou, espírito, pessoa, gente, homem, ser, não representa unidades diferentes da criação. São os mesmos seres.
os mesmos filhos de Deus, e cada um chama do jeito que quer. Se a gente for percorrer as várias formas de religiosidades que existem espalhadas pelo mundo, cada um chama Deus de uma coisa. Uma coisa que eu achei interessante para mim, que me chamou a atenção, é ela querer encarnar para esquecer. Eu achei isso assim, para mim me chamou muita atenção isso, porque a gente conversou muito sobre suicídio da outra vez, né? E as pessoas desistem pensando que vão melhorar, né? De repente chega lá e diz, não, é melhor encarnar para esquecer que eu fiz tudo isso. Olha só, eu achei isso, encarnar para esquecer. Eu achei muito interessante isso. Não deixa de ser, né, assim, uma espécie, né, de tentativa não de resolução, mas de fuga também. Você Sim, pode até dizer que é um suicídio ao contrário. Isso. Então, eu achei tão interessante, se a gente parar para pensar, porque realmente, quando em tese, né, vamos lá, a gente pensa que a gente tem algumas memórias das coisas que a gente fez de errado. E se a gente não consegue ultrapassar, deve ficar remoendo e doendo lá, né? Poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal. E isso também não melhora em nada, né? Então, você vem para esquecer, porque esquecendo você tem mais chance. Gente, eu achei assim, realmente, encarnar para esquecer. Uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E aí, isso, rapidinho, isso reforça aquela ideia de que aqui é cópia de lá, né? Eles já fazem isso lá, e a gente só copia aqui. Não, vou fugir daqui que está muito ruim, vou para lá. Aí quando chega lá, tu vê, não era bem isso que eu devia fazer. Não quer lembrar desse aqui, não, vou fugir daqui, vou para lá. Sim. Realmente, você chamou a atenção num aspecto que eu, sinceramente, nunca tinha pensado nisso, não. Pensei agora. A gente pode chamar isso de um suicídio às avessas, né? Vou fugir daqui, que a situação está muito ruim, vou para lá para esquecer, me livrar desses problemas. É exatamente a intenção que muito suicida tem na cabeça, né? Que interessante, que bacana essa reflexão.